Olá, pessoal. Boa noite. Estamos começando mais um ano e o Pensamento Espírita nos traz uma reflexão diferenciada a respeito da continuidade da vida. Então, muito embora nós tenhamos uma perspectiva de calendário segregando 2023, 2024, 2025, nós somos espíritos imortais. Nós somos cidadãos do universo que temporariamente estamos na matéria, passando aí por mais uma temporada de desafios, de oportunidades e principalmente de aprendizado. Ano novo. E o que passou? O que passou do ano de 2023, o que passou de todos os anos aí que nós estamos imersos nesta atual reencarnação e como tem sido o nosso processo de vivência cristã, como tem sido o nosso processo de amadurecimento espiritual e principalmente de descoberta íntima de Deus. Nós temos como referencial Jesus, que nos apresenta no Evangelho, nas obras descritas por Mateus, Marcos, Lucas e João, inúmeros exemplos, inúmeras oportunidades de aprendizado, nas quais ele traz reflexões no sentido de que todos nós tanto podemos como devemos evoluir. O progresso é uma lei universal. Tem um registro de Santo Agostinho no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos ensina um pouco sobre isso. Mas, normalmente, nessa virada de ano, nesse fechamento de ciclos, para quem pensa ainda nessa perspectiva temporal, nós temos aí uma oportunidade de recomeço, como se fôssemos, entre aspas, zerar a nossa caminhada e fazer planos aí para o ano que se começa. Mas o pensamento espírita, ele nos ensina comprovadamente que essa questão de contagem de tempo é algo mais acessório. Allan Kardec tem um texto no livro A Gênese, chamado Uranografia Geral, em que ele faz uma reflexão sobre o tempo, na qual ele afirma, e particularmente eu concordo, que o tempo, para nós que somos imortais, é uma sucessão de atos. Por exemplo, nós temos uma perspectiva de tempo cronos, que está nos separando aí de 2023 para 2024. Mas todos nós temos a eternidade aí em relação à contagem de tempo. Criados simples e ignorantes, conforme registra a questão 115 do Livro dos Espíritos, nós vamos aprendendo paulatinamente por intermédio do nosso livre-arbítrio, por intermédio da nossa liberdade de pensar, nós vamos fazendo escolhas que nos levam a determinados contextos. E qual é o contexto que nós, particularmente, cada um de nós, está hoje, 1º de janeiro de 2024? 8 horas da noite, por ali, 8h05. Qual é o contexto da nossa atual reencarnação? Como está o nosso processo de vivência cristã, de prática evangélica, por exemplo? Porque o evangelho, ele é vivenciado na experimentação social. Muito embora nós tenhamos uma perspectiva de falar, de escrever, de ler sobre o evangelho, é na vivência evangélica que nós vamos nos descobrindo perante a obra do Criador. O evangelho que não funciona como se fosse um apontar de dedos. O evangelho ele funciona como se fosse uma porta aberta que nós vamos passando diariamente, descobrindo novos horizontes e um processo também de autodescoberta em que a gente sempre continua aprendendo, aprendendo e aprendendo. Nessa questão, nessa perspectiva de passagem, de virada de ano, é natural que nós projetemos, conforme já dito hoje à noite, alguns tipos de planejamento.
Esse ano vou fazer isso, esse ano vou fazer aquilo, esse ano vou me apresentar, vou me aproximar de determinada pessoa. Mas todo esse tipo de reflexão pode ser feita no sentido do hoje, que hoje é o tempo de virada de chave. Hoje é o tempo de mudarmos o parâmetro do nosso comportamento. O hoje é um presente de Deus. E muito embora nós nos preocupemos com o amanhã, nós nos preocupemos com essa projeção de 365 dias para frente, nós temos hoje, no dia 1º, a oportunidade de darmos o primeiro passo. Sobretudo em relação a ressignificarmos esse processo de maturação de pensamento de virada do ano. Que as nossas perspectivas renovadoras, elas possam acontecer ainda nessa semana. E, se possível, ainda hoje, depois desse nosso encontro, dia 1º de janeiro de 2024. 1º de janeiro, que é marcado como Dia Internacional da Paz. E Jesus nos traz uma reflexão no capítulo 14 do Evangelho de João a respeito da paz que Deus nos dá. É quando ele diz mais ou menos assim: eu vos deixo a minha paz, não a paz do mundo como conheceis, mas a minha paz. E o que é que significa a paz de Jesus? Se pudéssemos fazer um processo de dinâmica existencial, questionando um conceito sobre o Cristo, provavelmente todos teríamos um conceito semelhante, porém muito distinto. Porque Jesus habita em nós de acordo com o nosso processo de vivência evangélica. A lei de Deus, a lei natural, habita em nossos corações na medida que a gente abre a nossa mente para ampliar todo esse horizonte de perspectiva de solidariedade, como também de fraternidade. Quando Allan Kardec vem escrever sobre a lei de Deus, quando Allan Kardec vem escrever sobre a lei natural, lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, aproximadamente na questão 619, ele vem nos trazer um recorte, junto com a equipe do Espírito de Verdade, de que todos nós, instintivamente, temos a lei de Deus no nosso coração. Ninguém conhece a lei de Deus por intermédio do Espiritismo. Ninguém conhece a lei de Deus por intermédio de uma prática religiosa. Muito pelo contrário, a lei de Deus é algo íntimo que está na gente. Todos nós somos um germe divino. Todos nós carregamos em nosso coração uma semente que Deus plantou, que paulatinamente ela brota. O Espiritismo vem nos proporcionar uma reflexão mais ampla. O Espiritismo vem nos presentear com todo um conjunto de conhecimento que nos faz perceber a lei de Deus mais palpável. O Espiritismo nos faz perceber a lei de Deus muito mais acessível. Conforme Allan Kardec registra no capítulo 1º do livro A Gênese, quando ele vem escrever sobre o caráter da revelação espírita, o Espiritismo ele não ensina nada de novo. O Espiritismo ele vem apresentar por relatos, por depoimentos de outros seres, assim como nós, que passaram pela jornada reencarnatória, assim como nós estamos passando, e retornaram à pátria espiritual, assim como nós um dia retornaremos, graças a Deus. E esses espíritos eles vêm dar os relatos de o que acontece no além-morte. Na verdade, conforme Jesus nos ensina no capítulo 10 do Evangelho de João, quando ele vem
falar sobre a vida em abundância, na obra de Deus, nada morre. Tudo continua. E nós, enquanto seres imortais, no nosso processo de continuidade, sempre somos recebidos por Jesus. Sempre somos recebidos por novas oportunidades. Que o diga, por exemplo, a parábola da ovelha perdida, em que nós podemos nos ver na condição de ovelha perdida nos nossos processos de arrependimento. Nós podemos nos ver na condição de ovelha perdida quando nós estivermos procurando uma paz de espírito, um acalento para o nosso coração. E quando nós estivermos envolvidos em um processo de arrependimento, em um processo de angústia, em um processo de desespero, é recomendável que nós nos observemos como uma ovelha perdida, desgarrada do Evangelho. Porque Jesus procura incessantemente e incansavelmente as suas ovelhas perdidas. Porque no rebanho do bom pastor, ninguém, absolutamente ninguém, fica esquecido. Que nesse começo de ano nós possamos reviver o Evangelho do Cristo. Que nesse começo de ano, como em todos os dias das nossas vidas, reencarnadas como desencarnadas, possamos buscar uma fortaleza espiritual que nos protege, que é o Evangelho. Allan Kardec tem um texto em O Evangelho segundo o Espiritismo intitulado A Vida Futura, e que ele vem falar que Jesus sempre se propõe a nos ensinar a respeito do reino dos céus. E o que é que significa o reino dos céus? O que é que significa o reino de Deus? Durante muito tempo, nós tivemos e ainda temos uma oportunidade de refletir um conceito de Deus num viés vingativo, num viés que nos coloca em sofrimento. Mas a doutrina espírita traz um conceito diferenciado da divindade. A questão 1 do Livro dos Espíritos, quando vem nos ensinar o conceito de Deus, ela pode ser ampliada. Ela pode ter no conceito de inteligência suprema uma misericórdia constante. Por quê? Porque quando nós utilizamos da nossa inteligência para vivenciar o Evangelho do Cristo, nós temos oportunidades de abrir portas para novos recomeços. Nós temos oportunidades de construir pavimentos para novos caminhos. E muitas vezes, quando a gente fala no sentimento de solidariedade, quando a gente fala no sentimento de fraternidade, quando nós falamos nessa perspectiva de acolher, nós sempre associamos ao outro. Vou acolher o outro. Vou fazer uma caridade para o meu próximo. Vou ajudar o meu colega de trabalho. E nós, como nós estamos no nosso processo de auto-perdão? Como nós estamos no nosso processo de autocompreensão, de autoacolhimento? Porque quando o Espiritismo vem nos ensinar que nós somos seres imortais, quando o Espiritismo vem nos ensinar que nós estamos transitando na matéria para aprender, ele nos traz uma grande fonte de conhecimento no sentido de que nós somos falíveis. É natural o processo do erro. É natural que nós nos equivoquemos. No nosso processo de progresso, no nosso processo de desabrochar cristão, é natural que a gente caia. Porque a vivência da obra de Deus, ela requer socialização.
questão 785 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec questiona qual o maior obstáculo, qual a maior dificuldade em relação ao progresso. Em outras palavras, o que é que ainda me impede de vivenciar a paz, o amor de Jesus em sua plenitude? E os espíritos que trabalharam com a equipe do Espírito de Verdade, lá no começo da codificação espírita, nos traz uma reflexão sobre dois tipos de sentimentos, sobre dois tipos de emoções, sobre dois tipos de comportamento: o orgulho e o egoísmo. Que nesse 1º de janeiro, para quem faz aí os votos de começo de ano, que possamos ter em mente que esses dois sentimentos ainda nos são ervas daninhas. Mas, no nosso processo de arado, no nosso processo de semeadura, um dia essas duas ervas daninhas vão se transformar num joio, vão se transformar em um trigo, vão se transformar em um pão, no sentido de nos libertarmos, no sentido de nós aprendermos que ninguém é orgulhoso, vaidoso, rancoroso, egoísta, ad eterno. Ninguém carrega esses sentimentos para toda a vida. Que o diga, por exemplo, o Espírito Emmanuel, que no livro Há 2000 anos conta uma das suas reencarnações, que aquela época do livro era o senador romano Públio Lentulus. Emmanuel, logo no começo, quando se apresentou a Chico Xavier, em um dos seus diálogos, em um dos seus primeiros diálogos, disse o seguinte a Chico: Chico, se um dia a misericórdia divina me permitir, contar-lhe-ei a história do senador Públio Lentulus, orgulhoso, vaidoso, que pôde interceder a favor de Jesus e não o fez. O tempo passa e Deus sempre nos dá permissibilidade. E a Emmanuel é concedida a oportunidade de ditar para Chico Xavier um romance incrível. Há 2000 anos. Estamos no começo do ano, 1º de janeiro de 2024. Tentemos ler esse livro até o final do ano. Porque logo nas suas 2 primeiras páginas, Emmanuel faz uma oração e associa o tempo. Associa o tempo à oportunidade de recomeçar. Na verdade, o tempo à oportunidade de continuar. E ele faz uma oração que começa mais ou menos assim: Senhor Jesus, o que são 2000 anos diante da eternidade do tempo. E ali, naquela prece, naquela oração, naquele texto, o senador Públio Lentulus, numa perspectiva de projeção, de amadurecimento, vem contar a sua história. E quando a gente vai conhecendo a história do espírito de Emmanuel, nós podemos ter a oportunidade de pensar que o progresso realmente ele demanda tempo. E o progresso, principalmente, demanda experimentação da matéria. Experimentação social. Maturação dos nossos sentimentos. Porque é na luta da vida que o espírito se fortalece. É na luta da vida que nós podemos mudar o nosso padrão de pensamento. Não existe progresso sem a oportunidade pedagógica que é a reencarnação. Muitas vezes difícil,
Muitas vezes a gente pensa que não vai superar qualquer obstáculo que estamos passando. Mas, por exemplo, hoje, 1º de janeiro de 2024, o que foi que em 2023 nós conseguimos superar? O que é que desde 2023 nós não estamos ainda conseguindo superar? Pode ser um problema conjugal, pode ser um problema de separação, pode ser uma questão de saúde, pode ser um problema no trabalho, pode ser um problema sem trabalho. A vida é dinâmica e nos coloca rotineiramente em determinadas situações em que nós podemos aprender. Mas nós ainda associamos o processo reencarnatório como algo difícil. Nós ainda associamos o processo reencarnatório como algo que nos traz sofrimento. Mas ainda é da nossa condição espiritual. Está registrado na questão 101 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec vem trazer o conceito da escala espírita, que nós ainda somos espíritos imperfeitos. Nós ainda temos muito a aprender. E é importante registrar que toda vez em que nós falarmos que somos espíritos imperfeitos, não colocarmos um peso absoluto nas nossas costas. Quando nós falarmos que somos espíritos imperfeitos, que possamos olhar para cima, olhar para os lados, olhar para frente em uma perspectiva de aprender. Porque o que passou, passou. Os nossos erros, eles foram cometidos diante das nossas convicções. E como estamos em um processo de constante amadurecimento, ainda somos criancinhas espirituais. Mas, quando tivermos em mente que os nossos erros eles decorrem das nossas convicções, nós temos duas oportunidades de pensar. Primeiro, qual é a convicção que me levou à minha última queda? Segundo, como, se eu ainda não mudei, como eu posso mudar aquela convicção? Se eu sou uma pessoa vaidosa, se eu sou uma pessoa ciumenta, se eu sou uma pessoa orgulhosa, se eu sou uma pessoa rancorosa, primeiro eu devo passar por um processo de diagnóstico. Questão 919A do Livro dos Espíritos. Quando Santo Agostinho vem nos falar a perspectiva do autoconhecimento. Normalmente, quando a gente trabalha o autoconhecimento, nós começamos a identificar algumas situações que nós podemos melhorar. E muitas vezes, no nosso começo desse processo de autodescobrimento, no começo do nosso processo de autoconhecimento, a gente coloca a poeirinha embaixo do tapete, para ninguém ver. Mas ninguém foge de si. E ninguém foge do tempo. Todos nós temos um tempo para aprender. E muito embora nós tenhamos diversos parâmetros de conhecimento, muito embora nós tenhamos diversas modalidades de comportamento, nós temos em o modelo guia. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec, construindo o conceito de lei natural, vem questionar se existe ou qual foi o grande modelo da humanidade.
A resposta é Jesus Cristo. E Jesus, quando vem nos ensinar sobre o reino de Deus, ele não pede para sermos igual a ele, como ele. Jesus não pede para nós sermos uma cópia, uma imagem escaneada. Muito longe disso. Jesus se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. Está lá no capítulo 14, versículo 6 do Evangelho de João. Então, ele nos apresenta como se fosse uma trilha para nós percorrermos. Ele primeiro faz o desbravamento do caminho e vem nos dizer que a estrada é sinuosa, que existem espinhos, mas que nós sejamos prudentes. Que nós tenhamos a perseverança e que nós sejamos pacientes. Quando Jesus vem falar sobre progresso espiritual, ele nos deixa uma observação que o nosso processo ele é difícil. Ele é muito difícil. Capítulo 16, versículo 33 do Evangelho de João. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu, Jesus venceu o mundo. Então, quando Jesus ele vem nos ensinar isso, é interessante nós termos dois tipos de perspectiva. A primeira, que nós teremos aflições. Então, a aflição de 2023, às vezes pode ter sido superada, mas às vezes não. Às vezes, a aflição de 2023 está aqui, 1º de janeiro de 2024. E o Cristo nos dá uma advertência para nós termos bom ânimo, para nós termos fé, para nós termos perseverança, porque o Cristo venceu o mundo. E ali tem um recorte sobre reencarnação. Porque ninguém vence aquilo contra o qual nunca lutou. Ninguém vence aquilo contra o qual nunca duelou. E nos desafios da vida, nós temos uma oportunidade de olharmos para dentro. Nós temos duas perspectivas de comparar nosso comportamento. Primeira, Jesus Cristo. Segunda, quem nós fomos ontem. E quem nós fomos em 2023? Como tem sido o nosso processo de evolução espiritual? O que nós podemos mudar para 2024? E aqui duas reflexões. A primeira, para quem encontrou o que mudar, tentar mudar. É difícil a mudança, porque a mudança exige da gente tirarmos as nossas convicções. Às vezes, as nossas convicções são enraizadas de outras reencarnações. Muitas vezes, as nossas convicções, elas são enraizadas por intermédio de milênios de anos. E a outra perspectiva de reflexão é para quem, porventura, pense que não tem o que mudar. A primeira reflexão é sobre isso. Não tem o que mudar, está tudo certo. Quem para, pensa, será? Porque a gente sempre pode ser mais amoroso. A gente sempre pode ser mais fraterno. A gente sempre pode ser mais acolhedor. E nesse processo de virada de ano, de virada de chave, nós temos uma oportunidade para refletir como podemos colocar o Evangelho no nosso coração. Porque quando a gente começa a colocar o Evangelho no coração,
Nós temos uma perspectiva de ponderar. Nós temos uma perspectiva de nos colocarmos no lugar do outro. E quando a gente começa a colocar o evangelho no coração, nós podemos tentar transformá-lo em verbo. E aí vem um ensinamento do Cristo. Lá no evangelho de Mateus. A boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Muitas vezes, a gente julga uma realidade que não conhece. A gente pode até saber da realidade do outro. Do marido, da esposa, da sogra, do genro, do colega de trabalho, do colega de movimento espírita, para quem também, porventura, seja do movimento espírita. A gente pode até saber de determinada situação que a pessoa passa, mas a gente não vivencia. E Jesus, ele nos traz vários alertas em relação a isso. E um deles é um conceito incipiente sobre justiça. Não faça ao outro aquilo que não queres que faça com você. Na história da mulher adúltera, no capítulo 8 do Evangelho de João, tem um grande ensinamento do Cristo, eminentemente existencial, em relação a nos colocarmos no lugar do outro. Porque muitas vezes a gente julga muito o outro. E é no nosso processo de julgamento em relação ao outro que normalmente os nossos processos de rancores surgem. É no processo em relação ao outro, no julgamento em relação ao outro, na perspectiva de vida que nós temos em relação ao outro, que muitas vezes os nossos processos de mágoas vão se alimentando até eclodirem em um conflito. Mas ninguém sabe a realidade do outro. Na história da mulher adúltera, Humberto de Campos vem contar uma historinha no capítulo 13 de O Livro Boa Nova. O capítulo 13 de O Livro Boa Nova se chama Pecado e Punição. E tem lá Jesus fazendo uma reflexão junto com os seus discípulos que tanto contestaram aquele perdão do Cristo para a mulher adúltera. E Jesus vem falar para os seus discípulos: a gente não sabe a realidade do outro. A gente não sabe o que levou aquela mulher ao adultério. Nós estamos focando em um ponto onde existe todo um contexto maior. É certo, Jesus fala, que a lei de Moisés condena o adultério. Mas nós, enquanto seres espirituais, nós, enquanto seres de Deus, seres divinos, nós vamos além do que a lei dos homens. E às vezes a gente tem a informação mais ampla, mais lúcida, mais precisa, porque o Espiritismo ele nos apresenta a informação do Evangelho muito mais panorâmica, que a gente pode ver realmente como se fosse a vida em câmera lenta. Mas nos nossos processos, nós estamos aí associados às convicções que nós temos. E nós ainda somos muito apegados à matéria. E lá no capítulo Pecado e Punição, o Cristo nos traz uma reflexão mais ampla sobre o nosso processo de convivência, sobre o nosso processo de mágoa, sobre o nosso processo de julgamento. Muitas vezes a gente aponta os dedos quando poderíamos estender as mãos. Mas ainda é do nosso processo. Se eu ainda me envolvo com um sentimento de mágoa,
de rancor, de insegurança sentimental em relação ao que eu sinto pelo outro e que o outro sente por mim, ainda é o meu processo. Todos temos o nosso próprio tempo de maturar. E o que é que eu posso fazer com a minha insegurança sentimental? Eu posso compartilhá-la com o outro. Até porque ninguém é obrigado a saber o que a gente pensa. E é nesse processo de procurar o outro para superar a minha insegurança sentimental que eu posso estabelecer um diálogo, que eu posso estabelecer uma conexão, que eu posso abrir o meu coração. Estou inseguro por isso e por isso. Às vezes, o outro nem sabe dessa minha insegurança. Às vezes, o outro nem sabe dessa minha realidade, porque ele não percebe. E aí a gente volta ao que já foi dito na noite de hoje, que cada um de nós vive o seu processo próprio de experimentação existencial. E é no diálogo que eu busco com o outro que eu me revelo. É no diálogo que eu busco com o outro que eu me desnudo espiritualmente. E posso falar, olha, essa é a essência de Mário Augusto. Enquanto um ser imperfeito, eu tenho essa e essa diretriz. Olhe, no ano de 2023, você fez isso e isso comigo. E eu me magoei. Porque, às vezes, o outro não tem a dimensão do que fez. Do mesmo jeito, somos nós. Porque nós, em uma perspectiva de sociedade, embora diferentes, nós somos muito semelhantes. Nós temos 3 sentimentos para maturar: orgulho, vaidade e egoísmo. E às vezes o outro muda de comportamento e a gente não sabe por quê. E na correria do dia a dia, às vezes uma pessoa que nos é próxima se afasta, a gente não percebe. Eis a importância de sempre buscar o outro. Está tudo bem? Me desculpe. Realmente eu me equivoquei. Eu não sou o dono da verdade. O que é que a gente pode fazer para recompor essa situação? Normalmente, a palavra desculpa, ela pesa muito. Eu ia falar pesa 1 tonelada, mas às vezes pesa mais. Não existe mensuração, às vezes, para a palavra desculpa. Porque para nós pedirmos desculpas, nós temos que mergulhar no nosso orgulho, que é difícil. Mas é um sentimento que nos é ainda existente. E é um sentimento que nos é ainda necessário. E por que o orgulho é necessário? Porque quando a gente nos observa orgulhoso, nós temos uma oportunidade de mudar o nosso comportamento. Nós temos uma oportunidade de mudarmos a nossa convicção. Durante muito tempo, eu sempre me questionava quando eu tinha os meus processos existenciais. Quando eu tenho, né? Eu tenho. Quando eu tinha os meus processos existenciais, eu me questionava: o que é que Jesus faria se tivesse no meu lugar? Nossa, como eu falei isso para minha consciência. O que é que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Até que um dia, em uma conversa com um colega de movimento espírita, chamado Paulo, ele me trouxe a seguinte reflexão: essa frase é equivocada, porque Jesus nunca
vai estar no nosso lugar. Olha só isso. Filosofia espírita. Jesus nunca vai estar no meu lugar. Jesus está do meu lado. Mas no meu lugar estou eu. A partir daquela conversa, que foi em 2023, eu mudei aquele pensamento. Eu não falo mais o que é que Jesus faria se estivesse no meu lugar. A partir dali eu comecei a falar o que é que eu posso fazer com o evangelho que me está disponível. O que é que eu posso fazer com o evangelho que me está disponível? Então a gente começa a mudar o padrão de pensamento. E nós podemos ter uma oportunidade de sermos protagonistas cristãos. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação? A resposta é um pouquinho longa e a gente abrevia ali. Que a reencarnação ela se dá para nós transitarmos pela matéria. Mas os espíritos eles nos trazem uma pequena observação, que é pela oportunidade reencarnatória que nós somos co-criadores de Deus. Chega aí a respirar fundo. Porque a reencarnação ela é um desafio para o espírito. A reencarnação é uma oportunidade para o espírito trabalhar. A reencarnação é um reajuste da nossa consciência com a obra de Deus. Está lá na questão 171 do Livro dos Espíritos. Em que dogma se baseia a reencarnação? A resposta também é um pouco longa, a gente abrevia. A reencarnação é uma oportunidade de reencontrarmos com a justiça divina. A justiça divina ela é tão sutil, que nos coloca em situações semelhantes até nós aprendermos. Então, às vezes, a gente pensa, meu Deus, essa situação de novo. Por que, Senhor? Eu estou passando por isso novamente. Mas o pensamento imortal apresenta um pensamento de que a situação ela não é igual. A situação ela é semelhante, porque eu mudo ao longo do tempo. Eu vou mudando bem devagarinho. A minha mudança é bem devagarinho, mas eu vou mudando. E a vida me coloca em situações semelhantes até eu aprender. E quando eu aprendo, eu saio do psiquismo mental daquela ideia. Eu começo a perceber oportunidades de progresso. Ou, conforme ensina Paulo, apóstolo, não sou eu que vive em mim, mas o Cristo. É preciso deixar morrer o homem velho para nascer o homem novo. 1º de janeiro de 2024. O que é que eu tenho feito com esse pensamento chamado Espiritismo? O que é que eu tenho feito com o conhecimento evangélico que me é disponível? Tanto numa perspectiva de leitura, como numa perspectiva de vivência. Porque o evangelho está dentro de mim. Tudo que eu vivencio hoje, eu já vivenciei situações semelhantes em outras reencarnações. E o Espiritismo nos abre uma porta, mais uma, em relação aos nossos processos de mágoas. Em relação aos nossos processos de rancores. Por que eu me magoo?
Porque eu ainda trago um rancor no meu coração? O que é que isso fala sobre mim? Porque os meus processos, eles falam sobre mim, não é sobre o outro. Tem uma frase atribuída a Freud que eu acho incrível. Quanto mais Pedro me fala sobre Paulo, mais eu sei sobre Pedro do que sobre Paulo. Quanto mais Pedro me fala sobre Paulo, mais eu sei sobre Pedro do que sobre Paulo. Em outras palavras, reverberando ao que já foi dito, a boca fala do que o coração está cheio. O que é que nós podemos fazer em 2024 para consolidar esse nosso processo de reforma íntima? Tem um texto de Emmanuel no capítulo 8 do livro Pão Nosso, chamado Ansiedade, e que ele vem falar que é natural que nos nossos processos a gente tenha um pouco de ansiedade e que nós reflitamos quando entrarmos em um estado ansioso. Com todo respeito para quem é diagnosticado com ansiedade. Mas Emmanuel, ele traz uma reflexão sobre ansiedade e imortalidade da alma. O tempo nos espera. E nós estamos aqui centrados no hoje. O que eu serei em 31 de dezembro de 2024, reencarnado ou não, que eu posso partir de volta a qualquer momento, o que eu serei em 31 de dezembro de 2024 vai muito de quem eu sou hoje. Emmanuel tem outro texto, em outro livro, agora é um livro chamado Roteiro, o Educandário, o Grande Educandário, capítulo 9 do livro Roteiro, em que ele vem associar o planeta Terra como se fosse uma grande escola. Normalmente a gente pensa a Terra como hospital, normalmente a gente pensa o planeta Terra como algo para sofrer, mas Emmanuel vem nos dar uma lição a respeito do grande educandário. Porque quem padece é o corpo. O espírito continua. O espírito é imortal. O espírito é inquebrantável. O espírito sempre, absolutamente sempre, aprende. E a oportunidade de estar vivenciando um mundo de provas e expiações não é para sofrermos. Porque Deus não quer o nosso mal. Se Deus quisesse o nosso mal, ele nem sequer teria nos criado. Se Deus quisesse o nosso mal, ele nem sequer teria nos dado a oportunidade de reencarnar. É esse o bilhete para 2024. Deus não quer o nosso mal. Tenhamos a certeza disso. Nos encaminhando para o final, Emmanuel tem outro texto, também no livro Roteiro, lá no capítulo 3, chamado O Arado, em que ele vem associar os nossos pensamentos a um grande campo de terra. Emmanuel vem associar os nossos pensamentos a como se fosse uma gleba. O que é gleba? É a terra nua e crua, sem divisórias, sem cercas, sem nada. É a terra aí em sua propriedade original. E ele vem associar que todos nós devemos arregaçar as mangas e puxar o nosso arado. O que é o arado? Jesus falava muito para agricultores e para pescadores. E para se fazer compreensível, ele adaptava a linguagem ao seu público-alvo.
E o arado, ele funciona como se fosse uma máquina, uma ferramenta de cortar a terra. De cortar a terra no sentido de prepará-la. Porque primeiro você prepara a terra e depois você faz o processo de semeadura. Primeiro eu preparo a terra, preparo a minha gleba, para depois fazer o meu processo de semeadura. Primeiro eu observo em mim as minhas ervas daninhas de orgulho, vaidade e egoísmo, para depois colocar a semente do evangelho no meu coração, dizendo: Senhor, me ajuda a mudar, porque eu não tenho autonomia para isso. O que eu consigo é identificar no meu comportamento uma necessidade de mudar. Mas eu ainda não sei fazer isso sozinho. Me ajuda, Jesus. Me ajuda a me melhorar. Me ajuda no meu processo de reforma íntima. Porque eu sei que eu tenho um evangelho, eu sei que eu tenho um espiritismo, mas esses dois tipos de conhecimento que se complementam, se misturam e formam um único, ainda não me são suficientes. Eu não consigo, mestre amado, ainda caminhar sozinho. Me ajuda. Aí vem a resposta de Deus. Questão 495 do Livro dos Espíritos. Onde Allan Kardec vem falar sobre o anjo da guarda. Onde Allan Kardec questiona a equipe do Espírito de Verdade se o anjo da guarda nos abandona. Porque o anjo da guarda é um espírito assim como nós. O detalhe é que o anjo da guarda está desencarnado. E o outro detalhe é que o anjo da guarda é um espírito mais maturado do que eu. O meu anjo da guarda, graças a Deus, é um espírito mais maturado do que eu. Até porque ninguém se disponibiliza a cuidar do outro se não tiver condições. Mas Allan Kardec questiona, tá, mas o anjo da guarda pode me abandonar? Porque, assim, o anjo da guarda, se ele é uma individualidade, ele tem o seu próprio compromisso em relação ao progresso. E a resposta é não. O nosso anjo da guarda não nos abandona. Então, quando eu perguntar, Jesus, me mostra o caminho, eu posso direcionar essa pergunta também a outro destinatário. Ô, meu anjo da guarda, me ajuda. Você me conhece. Você sabe dos meus erros, onde eu caio, onde eu mais nego. Você provavelmente, meu anjo da guarda, participou do meu processo de planejamento reencarnatório. Me ajude, meu irmão. Estou tão perdido. Além disso, registra a questão 524 do Livro dos Espíritos, nós temos os nossos espíritos que são familiares. Que a família não diz respeito tão somente a laços sanguíneos. Kardec tem um texto maestral em um Evangelho segundo o Espiritismo. Parentela corporal e parentela espiritual. Oh, meus mentores, me ajudem. Não consigo vê-los. Não consigo percebê-los. Mas eu sei que vocês estão aí. Porque intimamente eu consigo sentir essa presença que me abraça, que consola o meu coração. Me ajudem, porque eu não consigo dar conta. A minha vida é difícil. A minha jornada é desafiadora. Graças a Deus que eu tenho um evangelho.
Graças a Deus que eu tenho o Espiritismo. Eu tenho uma fonte de informação para estudar. Mas colocá-los em prática ainda me é muito difícil. Me ajudem. Assim como em 2023, assim como em 2022, assim como em 2021, assim como em 2020, quando a minha reencarnação foi incógnita por causa da pandemia. Eu não sabia o que iria ser de mim. Em 2024, eu também não sei. O que eu sei é que eu sou filho de Deus. O que eu sei é que eu vou aprender e que eu vou evoluir. Que eu peço que vocês estejam comigo, como sempre estiveram, nas minhas outras reencarnações. Nesta atual, desde quando eu nasci, na verdade, desde o meu planejamento reencarnatório. Porque com vocês, meu anjo da guarda, meus mentores, Jesus Cristo, eu sei que com vocês o fardo é leve e o jugo é suave. Que em 2024 eu possa preparar a gleba do meu coração para semear fraternidade, para semear o perdão a mim, aos meus erros, que eu não me veja uma pessoa que não consegue se levantar, que eu consiga olhar para o alto e dizer: meu Deus, eu faço o que eu posso, mas eu sei que você está comigo. Que possamos, em 2024, em 2025, em 2026, sempre termos fé em Deus. Termos a certeza que tudo dará certo. O tempo de Deus não é o meu tempo. O Espiritismo me ensinou já há algum tempo que a contagem do tempo não é restrita a horas, a dias, a anos. O Espiritismo me ensinou que a contagem do tempo ela é constante. E sempre é tempo de recomeçar, de amar, de aprender. 1º de janeiro de 2024. Novamente, para quem conta, um novo ciclo. Novamente, para quem espera essa data, a comemoração do Dia Internacional da Paz. Que a paz de Jesus habite os nossos corações todos os dias, todas as horas e todos os momentos. Principalmente aqueles em que nós estamos desgarrados do porto seguro e da calmaria que é o Evangelho. 2024 vai dar certo, até porque a vida não foi feita para dar errado. O que é que eu posso aprender com os problemas que me visitam? O que é que eu posso aprender com a dificuldade que me asfixia? O que é que eu posso aprender com a angústia que me tira o sono? Independente da resposta que eu possa pensar, que eu tenha certeza que o sentimento chamado fé estará lá, em qualquer contexto. Que tenhamos fé em Deus, fé na vida, fé no nosso anjo da guarda e fé em que tudo dará certo. Um feliz 2024 e um beijo nos nossos corações. Muito obrigado. Sejam bem-vindos à nossa sala de passe virtual da Comunhão Espírita de Brasília. O passe tem como finalidade auxiliar a recuperação física
mental e espiritual, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Durante o passe, temos uma troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo melhor sentimento que é o amor. Essa energia amorosa auxilia no reequilíbrio dos pensamentos e emoções, restabelecendo a harmonia íntima. Assim, deve ser utilizado quando sentir necessidade ou até que se sinta reequilibrado. Nesse momento em que daremos início à aplicação do passe, pedimos que, em um ambiente tranquilo, você se coloque de forma confortável, fechando os olhos, respirando de maneira tranquila e serena, para que assim possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida e da misericórdia. Entrando em sintonia com o nosso mestre e amigo de todas as horas e com os mentores espirituais dessa casa, rogamos que nesse momento desça sobre nós todos os fluidos salutares e benéficos necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico, mental e espiritual. Senhor, meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me auxiliem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária para continuar a caminhada no sentido do bem, do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma, mas se não for o momento, traz o refrigério necessário para que eu continue a caminhada. Que nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um que lá se encontra, trazendo a alegria de viver, a paz, a harmonia e que cada um possa colocar o amor do Mestre Jesus em seus corações. Que também os mentores espirituais possam visitar os nossos ambientes de trabalho, levando a cada canto a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada da vida. Estamos chegando aos momentos finais de nosso passe. Faremos então a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. E nesse momento, calmamente, vamos abrindo os nossos olhos, retornando ao nosso ambiente com paz e vibrações fraternais. E agradecidos que somos ao nosso Mestre Jesus e aos mentores espirituais desta casa, damos
Graças a Deus. Graças a Jesus. E assim seja. Nós estamos nas redes sociais. No Facebook você pode acessar facebook.com/Comunhão Espírita. No Twitter, twitter.com/Comunhão Oficial. Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com/Comunhão Espírita de Brasília. E siga o nosso Instagram, @Comunhão Espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades.